Em nome das entidades organizadoras, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil e a Confederação Nacional dos Notários e Registradores, nós cumprimentamos e agradecemos a presença de todos vocês. Esse ano, nosso evento traz como tema central prerrogativas extrajudiciais, instrumentos para entrega de segurança jurídica, reforçando a importância desses pilares para o fortalecimento e aprimoramento contínuo dos serviços notariais e registrais brasileiros. Antes de começarmos o primeiro painel, eu vou dar 3 avisos, 3 lembretes aqui para vocês, enquanto o pessoal ainda ocupa seus lugares. O primeiro deles, recordar sobre a gamificação. Vocês que ainda não fizeram a inscrição, podem ir no stand que fica depois do credenciamento, e lá vocês fazem a sua inscrição, ativam o seu crachá, e ele será a tag para vocês pontuarem na gamificação. E aí vocês vão juntando pontos conforme vocês visitam os stands dos nossos patrocinadores, ou conforme vocês chegam aqui no horário, vão juntando esses pontos, e no final do congresso, no último dia, amanhã, vocês podem trocar por brindes que estão expostos lá. Canecas, enfim, algumas coisas muito bacanas, e o cartorito que vocês vão ver lá e vão entender de quem eu estou falando. Daqui a pouco eu trago um para mostrar aqui para vocês quem é o cartorito. Também, um outro aviso, nós teremos oficinas gratuitas, concomitantes aqui à plenária, que vão abordar o tema saúde mental do notariado e do registrador, com as psicólogas Carolina e Ana, convidadas especialmente para mostrar para vocês as normativas exigidas e demonstrar como o ambiente do cartório pode ser mais agradável. Vocês passam no credenciamento, fazem a sua inscrição, verificam ali quais são os horários disponíveis, serão turmas enxutas, acredito que de 20 pessoas em cada turno, então essas oficinas vão acontecer numa sala paralela aqui, concomitante às plenárias. Último aviso, não deixem também de se inscrever gratuitamente no Pinga Fogo Jurídico e a oficina de inteligência artificial, que serão realizadas amanhã, logo após o almoço servido no restaurante do hotel. Muito bem, esse congresso foi idealizado com muito carinho para deixar vocês, associados e congressistas, mais felizes e integrados com as entidades nacionais ANOREG Brasil e CNR. Eu peço, por favor, que todos lembrem-se de manter os seus celulares no modo silencioso, e iniciaremos os trabalhos dessa manhã em Brasília com a palestra Compliance Tributária e os reflexos da atividade notarial e registral. Convido para que suba ao palco para ser o mediador dos trabalhos dessa primeira plenária, ele que é advogado, doutor em Direito Administrativo e mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, renomado professor com publicação de vários livros, doutor Maurício Zocum. Chamo os nossos palestrantes, iniciando pelo auditor fiscal da Receita Federal, especialista em Direito e Compliance Tributário, gerente do projeto Cartórios Visão Integral do Segmento, com ênfase na conformidade tributária da Coordenação Especial de Maiores Contribuintes, Dr. Alessandro Martins. Convido ao palco nosso palestrante, contador, CEO da Lai Cartórios, especialista no setor extrajudicial, especialista tributário, master em PNL e alta performance, professor, palestrante, Dr. Evandro Oliveira. Convido ao palco nosso palestrante, advogado, mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, doutorando em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, especialista em Direito Tributário pelo IBT, Felipe Fleury.
Bem-vindos com a palavra para a condução deste painel, o mediador, Dr. Maurício Zocum. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É um prazer, uma vez mais, estar no Congresso da Atividade Notarial de Registro. Agradeço muitíssimo ao Dr. Rogério, uma vez mais, pelo evento, pelo convite. A minha querida amiga Fernanda, parabéns pela realização do evento. Eu quero dar boas-vindas a todos, em nome de um grande e fraterno amigo, o Dr. Cláudio Marçal, que muito me honra. E, aliás, eu quero só registrar que, por força dessas duas pessoas, o Dr. Cláudio e o Dr. Rogério, que eu hoje estou na atividade notarial de registro com muita alegria. E nós estamos tratando aqui de um tema de extrema relevância, que é a figura do compliance tributário, que toca todo mundo. Cada vez mais nós temos uma ideia de conformidade e não propriamente de reação ou de sanção. E, melhor do que ninguém para falar, quem está, por assim dizer, do outro lado da mesa, portanto, do lado da fiscalização. Numa mudança cultural, ainda na minha época de estagiário ou de advogado recém-formado, o que nós podíamos esperar da Receita Federal era uma atuação para autuar, aplicar multa, cobrar, e isso vem mudando ao longo do tempo, né? Isso não só no tema da Receita Federal, mas também das corregedorias, verdade será dita, uma ideia muito mais, digamos, de uma administração concertada, portanto, que está ao lado da pessoa que fiscaliza e não contra a pessoa que fiscaliza. Nós temos, aliás, a grande alegria de, nesse momento, contarmos com o doutor Alessandro Martins, que ele foi nomeado como um dos membros do grupo de trabalho de criação do livro Caixa Auxiliar de Receita e Despesa Digital pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da portaria 25 do CNJ, que foi prorrogada e que, portanto, vem tratando desse tema. E, doutor Alessandro, nós queremos ouvir como é que vão os trabalhos, como vão sendo realizados os trabalhos no Conselho Nacional de Justiça, qual a sua impressão a respeito disso, quais são as orientações, as recomendações que o amigo pode passar para toda a atividade, para a classe notarial de registro, quais são as novidades que você, de alguma maneira, pode já lançar algumas luzes para a atividade notarial de registro. Doutor Alessandro, quais são as novidades? Bom dia a todos. Obrigado, Maurício. Cumprimentar o doutor Rogério, a doutora Fernanda, agradecer novamente pelo convite. Terceiro ano que a gente está aqui, isso reforça a questão de um novo fisco, né? Porque eu até brinco que eu estou aqui em minoria, né? Os meus amigos aqui, mas todos eles aqui extremamente cavalheiros. É um prazer realmente estar aqui para falar um pouquinho do trabalho que a Receita vem fazendo, um pouquinho mais, cada vez mais a gente avançando em relação ao segmento cartório. O que a gente está fazendo lá? Eu tenho uma apresentação, eu acho que visual fica melhor para vocês irem absorvendo, por gentileza. 10 minutos, tinham me falado 20. Ó, botei aqui um tempo para a gente. Hoje, qual que é o nosso propósito aqui? Apresentar um pouquinho para vocês duas questões. O livro digital, o Dr. Maurício colocou aqui para a gente, e um manual que eu mesmo estou redigindo, está em fase de revisão, para estar sendo publicado para vocês, com toda a parte de orientações tributárias de interesse. Sobre o livro digital, o que a gente pode estar trazendo? O porquê, quando, como e os resultados esperados. Pode haver um desconforto, mas por que um livro digital para os cartórios e não para outros contribuintes? A gente aborda aqui. Qual que é a perspectiva de implantação? Como que a gente está desenvolvendo, e aí é o que o doutor Maurício colocou, dessa parceria com o CNJ e também com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente tem discutido a questão num grupo de trabalho. E os resultados esperados? Resultados esperados numa ótica da Receita, resultados esperados numa ótica das corregedorias, mas, acima de tudo, resultados esperados na ótica dos senhores e as senhoras. Ok? O porquê? A gente tem uma transformação digital em toda a nossa vida aí na sociedade. E na administração tributária não é diferente. Hoje já tem até uma publicação da CDE que fala-se de administração tributária 3.0, que a gente vai avançar muito mais do que a gente já tem feito. Poderia falar para vocês que as senhoras e os senhores não terão o privilégio de ser o primeiro livro digital. Já tem um livro digital de produtor rural, que é o que se chama LCDPR,
Desculpa. A nossa perspectiva é implantar para todos os profissionais liberais que utilizam o livro caixa na declaração de imposto de renda. O programa, o projeto que está sendo desenvolvido do livro digital para os cartórios, ele tem uma premissa de ser aproveitado para todos os contribuintes pessoa física. Isso é uma premissa da Receita que essa questão já vinha sendo mapeada. E a gente coloca ali outras iniciativas dessa questão da administração tributária 3.0, a própria reforma tributária, que já tem uma calculadora tributária por trás, e outras questões que a Receita vem abordando, Receita Saúde, o REVAR, que é um programa de renda variável para facilitar a apuração do imposto devido. Então, ou seja, essa iniciativa do livro digital, ela se insere dentro de um contexto muito maior, ok? Se tivesse que falar para vocês, preste atenção num único slide, esse daqui. Esse é o todo o avançar que a gente tem das discussões do livro digital no grupo do GT. A gente investiu bastante tempo na definição de um plano de contas. Um plano de contas que a gente estudou o que se tem no mercado, a gente utilizou a experiência do TJDF, a gente utilizou a experiência do TJ São Paulo, a experiência da Receita, que a gente vem mapeando todas as possíveis contas que afetam a atividade de vocês. Os repasses legais, repasses por dentro, por fora, as despesas dedutíveis, não dedutíveis. E aí a gente partiu para uma especificação do livro. O que esse livro precisa ter? Uma premissa, um único arquivo. Um desafio de compartilhamento de informações, Receita Federal, corregedorias. A gente sabe que se tem o livro caixa, de interesse da Receita, a gente tem o livro diário auxiliar de receitas e despesas, de interesse das corregedorias. Vocês têm que cumprir 2 obrigações. Então, a gente falou, por que a gente não cria um livro só, com algumas premissas? A gente sabe que tem o problema da questão lá do regime de caixa, regime de competência. Sabemos da questão lá do depósito prévio, que vocês sempre trazem para a gente, que segue lá o regime de competência. Provoquei um pouquinho o doutor Evandro, ele deve trazer alguma coisa sobre isso. A gente pode falar de um acompanhamento com foco na eficiência, uma sinergia Receita Federal e corregedorias com esse mesmo arquivo. Esse plano de contas único para dar segurança jurídica, lá com as questões de todo um mapeamento das despesas, possíveis despesas. Claro que esse plano de contas ele pode ser melhorado. A intenção é que a gente discuta um pouquinho com a Confederação, mais à frente, trazendo esse plano de contas, fazendo essa validação, desde que tenha uma argumentação jurídica sólida, se precisar fazer algum tipo de alteração. Uma preocupação muito grande com a facilitação da vida de vocês. Importar lançamentos contábeis, tem alguns tribunais de justiça que permitem importar as receitas dos atos praticados lá do portal do Tribunal de Justiça, seria uma facilitação. Na medida que os lançamentos contábeis sejam importados, o próprio programa, o próprio aplicativo faria o cálculo do valor do tributo devido, considerando os atos praticados, as receitas dedutíveis, já teria um valor ali para ser pago de carnê-leão. E, claro, esse programa ele se comunicaria com a DIRPF, com a Declaração de Imposto de Renda pré-preenchida. Então, a gente já tem hoje, vocês ainda não utilizam, mas você, permitindo a utilização da pré-preenchida, já traria as informações desse aplicativo, tendo a questão lá dos emolumentos e as questões das despesas dedutíveis. Uma série de relatórios gerenciais, principalmente para as corregedorias, a questão dos repasses legais, a questão do excedente lá dos interinos, é uma possibilidade de atuar com base em gerenciamento de risco, tanto da Receita quanto das corregedorias. E uma granulação de dados. Então, em apertada síntese, é isso que a gente está trabalhando numa especificação. A Receita Federal trabalha junto com o SERPRO. A gente tem uma equipe de analistas lá que estão desenvolvendo esse aplicativo e estão caminhando. Nos slide ali do quando, eu falo um pouquinho mais do prognóstico. O que a gente queria trazer aqui de uma forma muito tranquila e transparente? A questão dos resultados esperados. Eu trouxe um leãozinho ali de gravata, representando um pouco a Receita, na ótica de os resultados esperados para o fisco. Já abordo os resultados esperados para vocês.
Justiça tributária. Atuar de forma eficiente em relação aos comportamentos anômalos ao mínimo custo para a sociedade. Mapeamos lá a questão dos rendimentos, mapeamos as questões das despesas. Tudo isso no mundo digital tende a facilitar e promover justiça tributária para que se pague os tributos de acordo com as normas, nem mais nem menos, fazendo o que é correto. Uma mudança de comportamento em relação a quem precisa e, acima de tudo, uma questão da manutenção da conformidade. Desde que o projeto Cartórios ele foi implantado, a gente faz um acompanhamento da arrecadação. Essa arrecadação ela vem crescendo num período que nós diminuímos a quantidade de fiscalizações. Ou seja, é uma nova forma de atuar, com base em orientação. Muitos contribuintes têm dúvida do que fazer, então o fisco se coloca ao lado dos contribuintes para fazer essa orientação. A gente enxerga um ganho muito grande de proporcionar segurança jurídica. A gente sabe que tem muitas dúvidas, principalmente a questão das despesas, o que é dedutível, o que não é, e a gente proporcionar essa segurança jurídica aos senhores e às senhoras. Reduzir litígios. Eu acho que esse é o foco também. Então, tem o auto de infração, vai lá seguir DRJ, CARF, às vezes vai ser judicializado. Isso não é de interesse de ninguém, não é de interesse da sociedade, não é de interesse da Receita, não é de interesse dos senhores e as senhoras. Sobre a ótica da corregedoria, na condição do projeto Cartórios, eu tive contato com todas as 27 corregedorias do Brasil. E aí elas sempre abordaram a necessidade de ter um livro desse formato, principalmente na questão de reforçar a transparência. Já houve posicionamento do CNJ de que divulgação de receitas e despesas é preciso ser efetuado. Então, reforça-se a transparência em relação às corregedorias. As corregedorias, cada uma tem uma metodologia para fazer o acompanhamento da questão da renda do excedente, seguindo lá a jurisprudência do Supremo, que o que está acima de 90% do que o ministro recebe vai para os fundos dos TJs. Então, facilitaria com uma medida uniforme. Essa uniformidade que eu abordo no item abaixo. Cada corregedoria tem a sua metodologia de acompanhamento e a gente tendo um livro desse, a gente teria uma uniformização. A gente conhece, por exemplo, que o TJ São Paulo tem os dados granulados. A gente conhece que o TJ Rio de Janeiro implantou um livro digital, inclusive, se eu não me engano, pedindo para se fazer uploads de documentos fiscais. TJ Mato Grosso também implantou, compartilhou conosco. Então, o que a gente está tentando fazer? Uma uniformização, um aplicativo único para todo o Brasil. E as corregedorias teriam acesso à informação de forma estruturada e rápida. Bem, e para os senhores e as senhoras, quais os ganhos que a gente consegue mapear? Possibilitando aqui a discordância, viu, gente? Por favor. Reforçar a transparência, acima de tudo, pelo serviço que vocês exercem, a questão da transparência é essencial. Então, o livro ele possibilita esse fortalecimento da transparência em relação a receitas, a despesas, a tributação. A mesma segurança jurídica que a Receita Federal tem interesse, não tenho dúvida que vocês também têm interesse disso, de evitar litígios, de ter aquela tranquilidade de cumprir a obrigação tributária nos exatos termos da lei. Medida de facilitação que a gente enxerga. Como eu falei, um único arquivo, uma única obrigação, livro caixa e corregedorias. É uma apuração automatizada do imposto de renda, que seria uma questão da calculadora tributária, e a declaração pré-preenchida. E uma das coisas que a gente sempre escuta dos contribuintes que não é cômodo ter um auditor fiscal lá fazendo uma fiscalização. E aí a gente tendo esses documentos todos digitais, uma presença residual de um auditor fiscal, uma presença residual das corregedorias lá fazendo uma correção. Ou seja, uma atuação com base em gerenciamento de risco, que a presença física ela seria a exceção e não a regra. Esses são os ganhos que a gente enxerga que pode estar chegando para os senhores e para as senhoras. Quando? Esse é um protótipo já que nós temos,
está evoluindo. Os colegas do SERPRO, com base em tudo que a gente passou e com base em inteligência artificial, eles desenharam um protótipo. A gente sabe que tem no mercado privado também algo semelhante. Passei para os colegas estudarem. E aí vem aquela questão, Alessandro, quando isso vem? Gente, de uma forma muito transparente. Pode até parecer um contrassenso. Em que pese nós sermos Receita Federal, nós nos submetemos a toda uma regra orçamentária do Brasil como um todo. Então, o que a gente tem de desafio é angariar os recursos lá no orçamento para poder evoluir de forma efetiva na iniciativa no próximo ano. A gente, em que pese ser responsável pela arrecadação, a arrecadação vai lá para as políticas públicas, mas a gente entra também na fila lá para a questão dos recursos. Nossos recursos não são inesgotáveis. Temos diversos projetos prioritários. Esse é um projeto que tem sido atribuído uma prioridade relevante, não porque em relação aos senhores e senhoras, mas porque é relativo a todos os contribuintes, pessoas físicas que utilizam o livro caixa. Essa questão a Receita já tinha mapeado como uma necessidade, então a gente acredita que consiga recursos para implantar essa iniciativa. Ok? Caminhando aqui para o final, que bom que está dentro do tempo, a gente tem uma perspectiva de publicar dentro em breve um manual de orientações tributárias. Eu mesmo estou redigindo, já está em torno aí de 140 folhas, 145 folhas, está passando por um processo de validação com alguns auditores que têm experiência no trabalho de cartórios, vai passar ainda pela nossa coordenação de fiscalização, coordenação de tributação, e todo o enfoque dele é proporcionar segurança jurídica. A gente tem uma parte inicial que a gente aborda o projeto cartórios, a coleta de dados, a gente aborda a questão da possibilidade de regularização de divergências, de pendências. A gente ainda consegue mapear algumas distorções, algumas divergências entre as informações que nós coletamos junto aos TJs com as informações que foram transmitidas na DIRPF. A gente faz um link da questão da regularização das pendências com os riscos da não conformidade. Se eu não me engano, é o capítulo 4. Os riscos da não conformidade em relação à Receita Federal, em relação às corregedorias, em relação à Receita, a gente aborda quais são os riscos, auto de infração, multa, representação fiscal para fins penais, etc. Que, em que pese a administração tributária, ela está passando por essa mudança de comportamento, focada muito na questão da indução da conformidade. A gente tem os riscos da não conformidade quando o contribuinte faz a opção de não cumprir as suas obrigações tributárias nos termos da lei. A gente abre um capítulo em orientações gerais, que a gente vai falar de todos os cadastros, das obrigações acessórias, já incluímos até a questão do Sinter, o regime de previdência, a gente vem abordando isso e a gente entra na questão das orientações específicas, que é a parte mais robusta do manual, que a gente entra na questão dos rendimentos, dos repasses legais e das despesas. Abordando rapidamente aqui a questão dos rendimentos, nós trazemos toda a legislação dos emolumentos, a questão dos repasses legais, qual que é o tratamento, porque isso vai variar de acordo com a legislação de cada estado, se é por dentro, se é por fora, se você vai considerar como rendimento e vai tirar como despesa. Regra geral, não considera como rendimento, mas não considera como despesa. Não considera como rendimento, mas não considera como despesa. Considerou como rendimento? Sim, pode considerar como despesa. Hipótese alguma, não considerou como rendimento, coloca como despesa. A gente, quando olha essa situação, tangencia ali uma questão de má-fé. Fala assim, poxa, mas será que tem dúvida de que isso não foi declarado pelo bruto e você foi declarado pelo líquido e você está retirando embaixo? E a gente mapeia isso quando a gente vê um percentual de livro caixa lá de 70%, 80%, 90%. Fala assim, opa, tem coisa errada aqui. A questão da compensação por atos gratuitos, que hoje está praticamente sedimentado, sendo feita a retenção por quase a totalidade dos fundos de compensação, inclusive lá da questão dos TJs, rendimentos de centrais, alguns outros rendimentos.
a questão da tributação do interino e da intervenção. Eu recebi 2 ou 3 solicitações TJ para a gente interpretar a questão da tributação quando ocorre a intervenção. A gente aborda lá também. Sobre as despesas, a gente abre aqui, eu acho que está com umas 60 folhas, as despesas de pessoal, as que são dedutíveis, os encargos previdenciários, plano de saúde, quando se paga para todos os funcionários, tudo lá mapeado. E aí a gente entra na questão de custeio, que a gente tem o desafio de, por ser uma norma aberta, despesa necessária, manutenção da receita, a percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Então, a gente tenta trazer uma interpretação da receita, uma jurisprudência do CARF, regra geral, muito atualizada, 22, 23, 24. A gente vem discriminando, utilizando o plano de contas que foi elaborado no GT, as despesas dedutíveis, as gerais específicas, as gerais como se fosse aplicada a todos os contribuintes em geral, e específicas, as despesas da atividade específicas que são dedutíveis. E, para dar segurança, a gente traz também a questão das despesas não dedutíveis. Eu me recordo que, fazendo palestras de conformidade de cartórios Brasil afora, sempre me pediam, Alessandro, tem que ter uma granularidade aqui das despesas, o que é dedutível, o que não é dedutível, para a gente ter segurança jurídica. E a gente tenta fazer isso. A questão da aplicação de capital, tudo aquilo que tem um prazo de vida útil superior a 12 meses, a gente aborda lá. Caminhando para a finalização, todo o manual ele está linkado, com a legislação, com soluções de consulta, creio que supera uma centena de soluções de consulta, jurisprudência do CARF, do STF e do STJ, aquelas mais importantes que se aplicam aos senhores e às senhoras. E a questão dos repasses legais. Possivelmente hoje deve estar sendo sancionado o projeto de lei 1087. A gente sabe que tem um artigo lá que fala da questão dos repasses legais para ser excluído para a questão da tributação da alta renda. Talvez seja um momento da Receita Federal se posicionar no sentido de que essa questão dos repasses legais tem que ser afastado da tributação e você não vai deduzir embaixo. Esse é o meu posicionamento, mas não é o posicionamento da Receita. Hoje o posicionamento da Receita vai variar de acordo com a legislação, se é cobrado por dentro ou por fora. E caminhando aqui para os últimos 20 segundos, senão o Maurício aqui puxa minha orelha. Gente, eu queria trazer aqui uma questão da mudança de relacionamento físico-contribuinte. Tem o RE aí 736090, que ele tratou da multa qualificada, relatoria do ministro Dias Toffoli. Ele faz uma abordagem muito interessante de todo o histórico da conformidade Brasil afora, trazendo lá experiências da OCDE, e ele traz alguns relatos de pesquisadores. Quando ele fala ali de confiança, ele fala que, olha, os contribuintes devem ser tratados de forma justa. Essa questão da mudança de comportamento dos físicos não pode ser ingênua. O contribuinte que quer colaborar, ele vai ser apoiado pela administração tributária. O contribuinte que insiste em não cumprir, ele vai ser tratado com todo o rigor da lei na proteção do direito do crédito tributário, que é de interesse da sociedade. A OCDE, ela finaliza um estudo lá de conformidade falando que o objetivo da administração tributária é cobrar os tributos de acordo com a lei. E o que eu coloco por último? O direito de discordar existe. O manual, por exemplo, ele não está fechado. Depois que for analisado, ele pode ser revisitado. Trouxeram argumentos sólidos, robustos, a gente pode revisitar algum ponto. O que tem que prevalecer entre nós é que a boa-fé e a transparência, tanto do fisco quanto dos senhores e das senhoras, é essencial para que a gente construa essa nova forma de relacionamento entre fisco e contribuinte, que vai ao encontro do nosso painel Compliance Tributário. Obrigado, gente. Alessandro, muitíssimo obrigado por essas considerações. E a atividade notarial de registro vive um aspecto que não é incomum em outros setores da economia brasileira. É que, fundamentalmente, ela é submetida aos comandos de vários senhores distintos, né? Isso ocorre no setor de saneamento, ocorre no setor ambiental, onde você tem, por um lado, uma atividade que é nacional. A regulação se dá no plano nacional pelo CNJ, mas também no plano local pelos tribunais de justiça.
E volta e meia existem inúmeras novidades em cargos nos vários estados que são distintos entre si. Portanto, significa dizer que eles são submetidos a realidades regulatórias diferentes que, por vezes, impõem ônus e configurações que não são nacionais. E a Receita tem essa dificuldade, né, de procurar dar um tratamento nacional a uma atividade que, muito embora tenha um aspecto nacional, induvidosamente, também tem as peculiaridades locais. Eu volto e meio consigo identificar, portanto, é necessário esse olhar de compliance para dizer que existem algumas diferenças que, às vezes, não são captadas naquela ideia geral. E, por isso mesmo, acho que o Evandro pode nos dizer aqui que ele, muito em contato com toda essa realidade contábil, muito próximo, inclusive, de todos os notários registradores, porque pratica ele, a mesma coisa com o Alessandro, ele congrega dois atributos. Ele se formou em Direito, advogado, você, evidentemente, bacharel, mas também é contador. E que, por isso, ele pode trazer algumas novidades a respeito do tema de como é que você encara o desempenho da atividade notarial e de registro pela ótica dos lançamentos contábeis e como é que dá para pensar dentro ou fora da caixa quando nós estamos realizando o quê? Levando a tributação, realizando os lançamentos contábeis das atividades economicamente relevantes praticadas pelos notários registradores. O que nós temos de novo, Evandro? Conte para nós. Temos algumas novidades. Mas eu acho que é bom ficar de pé. É só uma pergunta. O slide vai estar disponível depois ou não? Vai estar, né? Compliance, né? Não. Evandro, conte-nos tudo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é uma alegria estar mais uma vez aqui nesse evento da CNR. Eu quero agradecer de coração a CNR, a Noreg-BR, a figura do Dr. Rogério Portugal Bacelar, que mais uma vez trouxe aqui um contador para debater os temas do dia a dia. O que eu quero trazer para vocês hoje é uma coisa um pouco diferente. E, para isso, eu vou precisar contar uma história para vocês. Tá? Estamos falando de compliance tributário. E eu vou trazer alguns temas do dia a dia da contabilidade e do que nós vivemos no setor extrajudicial. Nós vamos quebrar um pouco o protocolo, mas sem perder a seriedade do assunto. E, claro, os temas depois nós vamos debater aqui, tenho certeza que o debate vai ser bem acalorado. E para começar a minha palestra, como eu quero contar uma história, eu não vou começar essa palestra como o Evandro aqui, contador, especialista no extrajudicial. Quem vai iniciar essa palestra vai ser um certo governador do Egito para contar essa história para vocês. Convido vocês a fazerem uma viagem comigo e por alguns minutos se permitam imaginar. Imaginem um tempo antigo, um tempo de ouro e areia, um tempo onde o sol nascia sobre um dos maiores impérios da Terra, o Egito. Ali, entre pirâmides, caravanas e rios de vida, surgiu um homem de visão incomum, um escravo, que virou estadista, um estrangeiro que virou governador. Este homem atravessou milênios na história, porque cravou seu nome no livro mais importante do mundo, a Bíblia. Seu nome? José. José do Egito. José, um homem justo, um intérprete de sonhos, foi o administrador que, através de uma de suas interpretações, criou um sistema que previu uma crise 7 anos à sua frente. Ele elaborou algo jamais visto.
um sistema de arrecadação e controle agrícola. José instituiu aquilo que muitos historiadores chamam de o primeiro imposto diretamente sobre a produção, já documentado. 20% sobre toda a produção agrícola. Sim, 20%. E era obrigatório. Era o Estado se preparando para uma grande crise. E o Egito prosperou, enquanto todas as nações desmoronavam. O plano de José funcionou. Mas veio a fome. E José salvou milhões de vidas. Só que aqui, essa bela história também muda de cor. Aquilo que nasceu de uma boa intenção vira uma arma e transforma o próprio povo de José, os hebreus, em escravos no Egito. José, o administrador público das boas intenções, morreu. E subiu ao trono um faraó. Enxergou naquele sistema uma verdadeira máquina de arrecadação e enriquecimento do seu Estado. O imposto provisório virou permanente. A contribuição assistencial provisória virou obrigação eterna. Porque o imposto, a arrecadação, sem o devido controle, vira opressão. E agora, trago vocês de volta ao momento presente. Trago vocês de volta ao Brasil, ao sistema de tributação aplicado ao extrajudicial. Será que aqui tem alguma semelhança? Será que nós vivemos um Egito tributário? Para onde eu tenho que apontar aqui? Não. Aqui. Os delegatários, assim como os hebreus, também entraram de forma nesse Egito judicial, eu digo assim, um tanto quanto estrangeiros também, com a missão de tornar a justiça mais democrática, por meio da segurança jurídica nas relações e graças à constante especialização dos senhores e à inovação. Foi possível implantar no Brasil um grande projeto de desjudicialização, ou seja, tornar o judiciário mais leve e democratizar a justiça no país em todas as suas instâncias. Mas, eu digo, vêm as leis, interpretações, e esta atitude nobre, com tantas interpretações contrárias, elevam muitas vezes a carga tributária e, no mínimo, antecipam muitas vezes alguns impostos. Os delegatários, muitas vezes, são restringidos de utilizar o livro caixa. E um benefício que ele é palpável hoje, maior benefício, o livro caixa. Assim, o tributo, novamente, pode tornar controles de uma certa opressão. E eu quero iniciar fazendo uma demonstração agora, como contador especialista, trazer números para vocês, falando um pouco do caso dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Acho que a diretoria do Sindireg está aqui, e nós fizemos um estudo com eles sobre a tributação na fonte dos CRVAs. Isso acontece no Rio Grande do Sul. Lá nós não temos a figura, no Rio Grande do Sul, do despachante, Isso é feito pelo cartório com toda a segurança jurídica. Só que, a partir do ano passado, começaram a tributar na fonte o imposto de renda, o que pode, inclusive, inviabilizar, talvez, alguns convênios com o Detran, porque alguns delegatários podem entender que, de repente, sem a utilização do livro caixa num CRVA de RCPN puro, pode trazer aí um impacto muito grande. E nós fizemos, então, junto com o Sindireg, um estudo
sobre a retenção, quando aplicado o livro caixa e sem aplicação do livro caixa, de um cartório de faturamento de mais ou menos R$130 mil ali, doutor Alessandro. E nós percebemos, em 2023 e em 2024, sem a retenção, esse mesmo cartório teria a restituir, em 2023, 29.274, e lá em 2024, 35 mil. Com a retenção, sem a possibilidade de utilização do livro caixa, eu estou falando aqui quando nós temos um RCPN puro, porque aí inviabiliza, você não pode mais usar essa receita aqui. Isso se reverte em 2024 para um pagamento de R$13 e em 2023 de R$10,77. Parece pouco, mas vamos fazer uma análise agora anual e uma projeção para 1 ano, 3 anos e 5 anos. Essa diferença chega a trazer um impacto para essa serventia em 1 ano de 582 mil, em 3 anos de 1.748.000 e em 5 anos de 2.914.000. Então, esse é um problema gravíssimo que os nossos colegas do Rio Grande do Sul, os nossos clientes do Rio Grande do Sul, com CRVA puro, estão precisando aqui de uma reflexão e um debate, porque realmente traz um impacto real. Atos gratuitos versus uma situação da Inepar, que é a maior empresa do Paraná. Eu quero trazer esse paralelo para a gente entender um pouco essa situação aqui. E eu estou falando de atos gratuitos porque esse ressarcimento amplamente já está debatido, que é a Receita, o Fisco entende como um aumento de renda e está tributando também na fonte esses atos gratuitos. Porém, não é assim que todo o setor, não é assim que acontece em todos os segmentos, né? Então, e o grande problema dessa interpretação dos atos gratuitos vem agora com o município também, porque na origem, nessa prestação de serviço, é zero. E nós temos legislações que nós podemos transferir, né, esse ISS, por exemplo, para o usuário final. Mas quando eu aqui começo a ter uma interpretação também do município e começa a autuar vários delegatários pelos atos gratuitos, nós temos de novo aqui um grande descontrole de caixa e um grande descontrole tributário. Eu trouxe o caso da Inepar, porque a Inepar, esse aqui é o balanço da IESA, Óleo e Gás, é uma empresa que é uma das empresas da Inepar que trabalha com plataformas, faz plataformas de petróleo. Bom, essas plataformas demoram anos para ficarem prontas. E ali tem mudanças de projeto, enfim, mas ela tem perdas, né? Considerou que teve perdas nessas construções e abriu uma ação contra a Petrobras, uma ação que teve origem nos Estados Unidos. E dessa interpretação, dessa ação, dessa reposição de valores para a Inepar, o que aconteceu? 498 milhões, a Inepar lançou no seu balanço de 2020, nós acompanhamos isso lá, e foi totalmente como uma indenização. 498 milhões por uma reposição, que também foi considerado indenização, e que gerou zero de imposto para a Inepar. Isso aqui, na forma de tributação da Inepar, daria perto de uns 90 milhões, mais ou menos, de recolhimento de tributos. Mas a interpretação para o setor privado, para os CNPJs, me parece um pouco mais justa do que a interpretação que nós temos aqui para o extrajudicial. O doutor Alessandro depois vai falar um pouco sobre isso também. E aí a gente faz a pergunta, né? Se existe aqui essa justiça tributária. É isso que nós estamos buscando. E aqui também, né, um dilema do dedutível e indedutível para sempre, né? Um caso que eu sempre costumo colocar para vocês. Computadores, investimento. Nós precisamos ampliar, nós precisamos modernizar a nossa visão tributária também. Porque o computador, eu não posso mais registrar na mão, não posso substituir por uma máquina. Eu sou obrigado a comprar. Nós estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de centrais digitais. Como ainda temos uma interpretação legal, ainda temos uma legislação que considera esses computadores como investimento. Então, são esses temas
São esses levantamentos que eu gostaria de fazer aqui. Projeto Cartórios, graças a Deus hoje nós temos um setor da Receita Federal que entende, que comenta sobre cartório, que hoje estamos aqui debatendo sobre compliance, mas recentemente nós tivemos também a solução de consulta 127 de 2025. E aí, o doutor Alessandro vai falar disso um pouco depois também, tem várias interpretações aqui do fisco dizendo que na entrada, ou seja, pelo caixa, entrou o dinheiro, é tributado. Isso está dando uma confusão, vou dizer, na contabilidade, nós temos que criar controles paralelos, porque depois pode ter devolução, e aí você tem que fazer a dedução. Só que nós entendemos que esses valores não estão disponíveis ainda. Ou seja, o delegatário sequer pode usar esse dinheiro para pagar o imposto que esta possível receita está gerando antecipado. Então, quer dizer, se eu não posso dispor do dinheiro, o próprio Código Tributário Nacional, no seu artigo 43, trata que eu tenho que ter disponibilidade de renda. Nós entendemos, pelo menos que a gente vê dos nossos clientes, que esses valores não estão disponíveis. Portanto, a tributação seria, ao nosso ver, incabível aqui, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque nós estamos tratando de compliance. Contradição com o CTN. E a reforma tributária. A reforma tributária que também vai ser tratada aqui pelo meu colega, especialista. Mas essa reforma tributária que se avizinha, está aí, é uma realidade, a partir do ano que vem, nós também percebemos que não tem uma regra clara ainda para o extrajudicial. Qual vai ser a base de cálculo? Nós temos debatido, temos discutido isso, e a preocupação nossa aqui, cada vez mais, é regime da neutralidade. Será que nós vamos ter uma equiparação? Ou, de novo, a carga tributária aplicada aos senhores vai explodir? E em nosso entendimento, por tudo que nós estamos vendo aqui, nós teremos sim um aumento de carga tributária, nós teremos sim uma preocupação com os nossos clientes. Uma preocupação de talvez ter uma fuga de muitos atos hoje praticados no cartório, e pode ser que, por este aumento tributário, volte de novo a ter aí um problema central do nosso setor. E já caminhando por fim aqui da nossa conversa, quero deixar um tempo para a gente debater. Os cartórios, por tudo aquilo que representa, sendo a instituição de maior credibilidade perante a sociedade, anseiam por um novo Moisés que abra este mar para que nós possamos atravessar este Egito tributário com mais clareza, com mais justiça e, principalmente, com igualdade. Eu espero que essa pequena viagem que eu fiz aqui com vocês possa trazer uma reflexão e um debate por ações mais contundentes que possam trazer ao sistema extrajudicial, que continue crescendo com a pujança que lhe é peculiar e sempre foi, com maior justiça tributária, sem arrastar aí as correntes dessa injustiça que nós temos vendo com as questões igualitárias de outros setores. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Super. Só rapidamente aqui, Claro. Quero pedir para vocês, dá para colocar na... Você voltou aqui? Aproveitar meus últimos minutinhos. Dá para voltar aqui o QR Code? Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui um QR Code. Solicito que vocês peguem seus celulares, mirem ali no QR Code. É um grupo que eu criei aqui, de WhatsApp, para que a gente faça debates sobre questões contábeis, sobre alta performance, em PNL, que é um assunto que eu gosto bastante, mas especialmente
sobre problemas e questões contábeis e tributárias para o extrajudicial. Eu vou estar lá com especialistas, outras pessoas da minha equipe, e sempre que tiver um tema sensível, a gente vai estar postando e publicando. Então, é do interesse, talvez, de vocês, não tem nada a ver com a minha empresa lá em Cartórios, é um grupo pessoal para reflexão mesmo. Então, convido a todos a participar com a gente aqui do Outbox, Fora da Caixa. Obrigado. Super obrigado, doutor Evandro, uma palestra extremamente enriquecedora, mostrando os problemas reais. E agora, o Felipe, ele tem uma característica singular, porque ele vai abordar com vocês a respeito da reforma tributária, fundamentalmente dos novos tributos que serão criados, o CBS e o IBS. Ele traz uma experiência de quem mora dos dois, ou que está com o pé nos dois lados do Atlântico. Felipe, ele é advogado brasileiro, mas também milita em Portugal. E lá, já há muito tempo, nós temos o IVA. Tanto é que nós trazemos para cá o chamado IVA dual, mas que é o CBS e IBS. E que, portanto, o Felipe tem uma condição de trazer um pouco um panorama, identificando como funciona o sistema europeu, como é que o IVA ele funciona lá, se ele foi adequadamente trazido para cá, e, fundamentalmente, o que você imagina que possa haver de impacto na atividade notarial de registro, levando em considerações as características desses dois tributos, que vão substituir vários que já existem, o impacto que isso pode ter para a atividade notarial de registro e o que, na realidade, a gente pode... Quais são os pontos sensíveis ainda não esclarecidos, inclusive no PL, que talvez seja aprovado hoje, pelo que eu soube aqui, do PL que pretende, de alguma maneira, tratar dessa questão. Felipe, o que você tem de novo para nos trazer aí? O que você pode contribuir para esclarecer esse horizonte que, doutor Alessandro e doutor Evandro trouxeram o que ocorre hoje. Você vai tratar do que vai ocorrer a partir de agora. O que vai ocorrer a partir de agora, hein? Perfeito. Muito obrigado, professor Maurício. Cumprimento o doutor Rogério. Eu agradeço o convite, a doutora Fernanda, também o nosso querido doutor Cláudio Marçal, a todos aqui presentes, e aos nossos amigos e colegas aqui de mesa. Gostaria de parabenizar pela exposição do doutor Alessandro, pela exposição também do doutor Evandro, que agora subiu o sarrafo, né? Se eu soubesse, se você tivesse me dito, eu tinha trazido uma peruca com um chapéu para tampar a careca. No próximo ano eu já sei que eu posso. Então, eu até comentei com ele, você não vai fantasiado, né? Você devia ter me avisado. Né? Que aí já ultrapassaria esse problema. Deixa eu pegar o controle aqui. Então, como adiantou o professor Maurício, que em rigor é o grande mestre, tudo que eu vou falar aqui hoje eu aprendi com ele, e a quem também eu sou muito grato por esses mais de 20 anos de amizade e de sociedade. Então, o desafio aqui são dois. Primeiro, nós vamos falar da reforma tributária, que é essa mais clássica, que todo mundo chama por reforma tributária, que é o IVA dual, né, por assim dizer. Só que eu também vou aproveitar e homenagear que a aprovação, a sanção ocorrerá hoje, em uma solenidade, para tratar um pouquinho da nova realidade para o imposto sobre a renda, né, especificamente o tema da tributação mínima. Tá? Então vamos lá, vamos começar pelo CBS, pela IBS e a atividade notarial de registro. E aqui eu vou me ater, até em razão do tempo, tem um tempinho aqui que o doutor Evandro deixou para nós, mas eu vou também deixar ele para o debate, que é fundamentalmente, eu não vou ficar entrando muito na questão macro do IVA, da CBS, do IBS. O contexto, digamos, geral, todos nós já sabemos, né, que para a atividade notarial nós sairemos de um ISS com uma alíquota, de um modo geral, que gira em torno de 5%, cedendo espaço para dois outros tributos, que é o CBS e a IBS, com uma alíquota cuja projeção deve girar em torno de 28%. Essa, por assim dizer, em resumo, será a nova realidade, que começa, né, agora, em 2026, começa um período de teste. Entre 26 e 32, a gente tem uma fase de transição. E, em 26, o que é importante? É importante que todos saibam que o jogo começa agora. Né? O jogo já começa agora, formalmente agora. E o que nós devemos ter já para 2026 é uma nova realidade no que tange às obrigações acessórias. Tá? Esse é um ponto fundamental. Então, a partir de 26, nenhum dos senhores terá que recolher o CBS ou IBS, desde que, né, sejam cumpridas ali as obrigações acessórias. Essa é a preocupação de hoje. E, para isso, né, o primeiro ponto, né, que chega, que é o primeiro ponto de atenção, seria quais são essas obrigações acessórias. Quando a gente olha ali para a legislação
que instituiu esses 2 tributos, a primeira questão que eles trazem, que a legislação traz, é o cadastro com identificação única. É um cadastramento, fundamentalmente, de todos os contribuintes, que ele vai puxar da onde? Ele vai puxar do CPF, que já existe, que é o cadastro das pessoas físicas, para os contribuintes que são pessoa física, e também do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E trouxe uma nova realidade, que essa também impacta para os senhores, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Houve a instrução normativa ali em meados deste ano, dando uma disciplina, que é aquela nova obrigação acessória que impõe que vocês, notários e registradores, principalmente nesse caso os registradores, transmitam, né, para o órgão competente as operações que são realizadas com os bens imóveis. Né? Isso com 2 objetivos muito claros. Primeiro, para que a autoridade tributária identifique se está ocorrendo uma operação com bem imóvel, agora sabendo que, pela nova realidade, quando as pessoas jurídicas envolvidas no desempenho de atividade imobiliária terão, sim, que pagar, né, que recolher o CBS e a IBS, e as pessoas físicas, ultrapassados determinados limites, também estarão sujeitos a essa nova obrigação tributária, ou essas novas obrigações tributárias. Então, é do interesse da administração pública saber, né, quando ocorrerá essas operações. E, para além disso, esse cadastro imobiliário brasileiro, a partir do momento em que os senhores informam a ocorrência de uma operação com um bem imóvel, a administração tributária terá condição de formar, né, uma espécie de tabela com o valor de mercado dos bens. Então, o objetivo desse cadastro imobiliário brasileiro é justamente isso. E esse cadastro ele também será implementado já agora a partir de janeiro. Certamente os senhores já estão, né, lidando com esse ponto, com essa obrigação acessória. Ela veio também no bojo da reforma tributária, no caso do CBS e do IBS. E só que, para além disso, para além do cadastro, tanto dos imóveis como do cadastro de contribuintes, nós teremos ali uma nova realidade no que tange às obrigações acessórias. Né? Esse quadrinho ele foi retirado dessa nota técnica, é uma nota técnica do Comitê Gestor da Nota Fiscal, né, de Serviço. Então, o modelo da nota fiscal de serviço ele já vai ser alterado, né, muito provavelmente agora em 2026. E ele vai seguir uma seguinte lógica. O prestador do serviço ele preenche uma declaração, que é a DPS, que é a declaração do prestador de serviço. Essa DPS ela vai ser validada pelo órgão e, a partir disso, vai ser emitida a nota fiscal, né, neste novo modelo. E olha que interessante, já com a previsão dos novos tributos. Né? Lembrando que vai ter um momento ali, a partir de 2029, que vai ser recolhido o ISS junto, né, com o IBS e a CBS, então vai ter um momento ali de tripla incidência, vamos dizer assim, mas descontando e enquanto reduz o ISS, aumenta-se os outros 2 tributos. Então, isso é um ponto interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é, puxa, então, CBS e IBS vai ter que ser destacado no documento fiscal. A princípio, sim. Né? Como a gente vai até abordar na sequência, é algo íncito, é algo a própria natureza desse tributo. Então, para hoje, amigos e amigas, o ponto de preocupação é, puxa, como que serão essas novas obrigações acessórias? O que eu tenho que fazer? É fundamental que haja, né, que esse ponto seja atacado por vossas senhorias, com a assessoria técnica, né, que os auxilia, com o pessoal da contabilidade, porque esse é um ponto, é uma realidade que já se avizinha e que deve começar agora em 2026, nesse período de teste. Avançando um pouquinho mais. Outro ponto de atenção, tema da base de cálculo. Estão controlando o tempo aqui, que eu já começo a ficar um pouco preocupado com o tempo, só para dizer que está tempo esgotado para mim. O ponto da base de cálculo. Esse aspecto que foi, inclusive, mencionado aqui pelo doutor... Nós temos bastante tempo, viu, Felipe? Tá, aqui na minha nós temos quase uns 15... Eu estou aqui anotando uns 15 minutos. Então, tá bom. Puder tirar, inclusive, esse negócio, tempo esgotado aqui, que atrapalha. Qualquer coisa, o senhor me avisa. Não, eu te aviso, eu estou Tá bom. controlando. Maravilha. Tema da base de cálculo. A legislação, ela, e como costuma ser nesses casos, até pensando ali da legislação europeia, ela colhe o quê? O valor da operação, que é um tributo, são 2 tributos que gravam a operação. Né? E no caso a gente está falando de uma operação onerosa, que é o serviço que é prestado pelo notário e pelo registrador. E no caso o gatilho é o quê? É o fornecimento de um serviço oneroso, então tem que ter uma contraprestação
decorrente da prestação do serviço. Então, tem surgido até umas questões dizendo, olha, puxa, a atividade notarial não está inserida nesse bojo. Não me parece que seja algo factível de ser sustentado, né? Haverá, sim, a incidência. Me parece que o ponto nefrálgico é qual que é a base de cálculo, principalmente em razão do tema dos repasses, né? Como o doutor Evandro mencionou. Não há na legislação uma clareza com relação a isso. Então, daí surge um receio, né, de o ponto de se exigir o valor, o IBS e a CBS, sobre o valor cheio do documento fiscal. Pode ser até que, por uma questão técnica, isso já venha a ser destacado de forma automática sobre aquele valor cheio, porque a nota fiscal, ela, de um modo geral, sairá no valor completo. Então, talvez seja necessário, inclusive, uma adequação técnica para que se permita que a CBS e o IBS incidam somente sobre o valor dos emolumentos. Porque é isso que é o valor recebido pelo notário registrador em razão do serviço que é prestado. O restante ele é apenas um agente arrecadador. Então, isso, doutor Alessandro, é um ponto de preocupação que eu tenho receio de que haja, para além da definição da interpretação correta a ser conferida, me parece que não há dúvida com relação a isso, mas é principalmente com relação ao elemento técnico. Porque a CBS e o IBS foi feita até a questão do pagamento, do split payment, que muito se é falado, para que o recolhimento, por vezes, seja feito, inclusive, no momento do pagamento. No momento em que é recolhido, né, que vocês recebem os valores pelo ato, vai se criar um sistema, ou que se pretende criar um sistema, que o recolhimento é feito automaticamente e já vai para o ente arrecadador. Então, esse é um ponto de preocupação. Tema da não cumulatividade. Hoje não é uma realidade dos senhores e das senhoras tratarem especificamente de apuração de crédito para dedução do ISS. Isso não existe. Será uma nova realidade. O CBS e a IBS, tal como PIS/COFINS não cumulativo, tal como o ICMS, é um tributo não cumulativo. E é por isso que o repasse por usuário do custo é algo íncito ao tributo. Se você não repassa, né, esse custo, se o CBS e a IBS, independentemente da alíquota, não é destacado no documento fiscal e, com isso, suportado financeiramente pelo usuário, pelo tomador de serviço, você quebra toda a lógica do princípio da não cumulatividade. Por isso que não me parece que essa deveria ser uma preocupação. Sim, o CBS e IBS será destacado. Por quê? Por força do princípio da não cumulatividade. Só que agora, quando vocês comprarem, adquirirem os insumos, né, tudo aquilo que é necessário para a prestação do serviço, isso vai dar um direito a crédito. Então, isso exigirá um rigor. Se a despesa, os investimentos não forem adequadamente contabilizados, e haverá também uma obrigação acessória para isso, uma declaração em que vocês anotam os débitos, né, as saídas, os serviços prestados, e, de outro lado, anotam tudo que vocês adquirem para o desempenho da atividade, no fim do dia você perde dinheiro. Porque se você deixa de se apropriar de um crédito, você não tem esse crédito, você acaba recolhendo mais no final do mês. Então, isso também exigirá uma adaptação de vocês. É um sistema, muito provavelmente, que permita essa contabilização de forma automática. Tá? E aqui, claro, né, pode ser que entre na questão de o que dá direito a crédito, o que não dá. O IVA tem uma lógica, como o sistema europeu, diferentemente do PIS e da COFINS não cumulativo. É uma base ampla de crédito, mas, por exemplo, despesa com o pessoal não entra. Né? E isso é um ponto que vai pegar. Por isso que se fala muito para prestadores de serviço, principalmente que tem uma grande mão de obra, puxa, vai subir a carga, e a tendência é que suba mesmo. E a hora de começar a fazer conta é agora. É a hora de começar já a projetar. Porque isso pode, por exemplo, ter, para além de uma questão de aumentar muito para o usuário, ter um efeito caixa, né, para vocês. Então, esse é um ponto de preocupação. Transferência do ônus financeiro ao usuário, eu acabei já tratando, então eu vou pedir licença para seguir adiante. Sujeição passiva. Né? Não há dúvida, na minha opinião, de que vocês são sujeitos passivos, nesse caso, do IBS e da CBS, então a tendência é que vocês tenham que fazer o recolhimento, né, ao final do mês. O que deve surgir ao longo do tempo é essa sistemática do recolhimento se dar de forma automática ali por meio de um sistema que vai ser criado junto às instituições financeiras, em que, no momento em que vocês faturam o serviço e o usuário paga, automaticamente isso já é feito, né, um cálculo de quanto que você tem de crédito, quanto que é o seu débito, e automaticamente esse valor já é recolhido para o ente público. Então é possível, até pelo nível de organização de vocês, pelo grau de
institucionalização, que venha um projeto nesse sentido, também envolvendo os cartórios. E aqui é um ponto que sempre é preocupante, né, na realidade de vocês, que é o tema da responsabilidade tributária. A legislação do IBS e do CBS, quando ela trata da responsabilidade tributária no âmbito desses novos tributos, ela fez questão de dizer que o CTN continua valendo. O que isso significa? Quando vocês praticarem um ato envolvendo, por exemplo, uma operação imobiliária, será dever de vocês exigirem, né, ou olharem se o CBS, a IBS, a princípio, está sendo exigido naquela operação. Não tenho dúvida que isso vai surgir. E se vocês, eventualmente, por um descuido, por um equívoco, não fizerem essa exigência, há sim espaço para que se diga que, no caso, há responsabilidade solidária do notário e do registrador. Essa é uma discussão que pode vir a surgir, principalmente com essa realidade. Porque na operação imobiliária não incide ICMS, não incide ISS. Né? IBS e CBS, sim, olhando ali principalmente para os empreendimentos imobiliários. Então, essa vai ser uma questão. E o próprio valor, né, da operação. Porque há regras também nessa lei que instituiu na legislação, na Lei Complementar 214, que traz, inclusive, regras para subavaliações do valor da operação, inclusive envolvendo partes relacionadas. A pergunta é, será que vai ser que os notários registradores terão que olhar também para esse aspecto? Exigir o CBS e a IBS olhando ali para o cadastro sobre um determinado valor mínimo ou não? Então, esses são pontos de atenção que, na minha opinião, ao longo do tempo, conforme a legislação e com o caminhar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando, e será fundamental uma atuação junto aos órgãos de harmonização para que essas questões vá sendo dirimidas e haja uma maior segurança jurídica nesse aspecto. O doutor Evandro até mencionou, né, disse que eu sou especialista na matéria. Eu diria que não tem ninguém especialista nessa matéria, né? Porque ninguém sabe ainda, né, o que de fato vai acontecer. O que existe hoje é uma legislação que instituiu, né, esses dois tributos e que agora vai começar a aplicação prática. E quando a gente fala de fiscalização, uniformização e do contencioso administrativo e judicial, é ainda pior, porque a legislação não foi nem aprovada. Né? A gente tem um projeto de lei, que é o PLP, que é o projeto de lei 108, que foi agora aprovado muito recentemente, o substitutivo pelo Senado, o tema voltou para a Câmara, e o que nós temos é a criação de um contencioso administrativo único para o IBS, que é competência do Estado e do município, mas a CBS, que é um tributo federal, conserva-se a competência da União. Né? Então, aqui, e essa é a grande diferença para o IVA europeu. Né? De um modo geral, o IVA é um imposto só. É um imposto só, porque nos países europeus, ou nos países que adotam essa sistemática de tributação sobre o consumo, é um imposto nacional, é um imposto federal. Aqui a dificuldade foi, nós reunimos tributos, que eram 4,5, vamos dizer, 5 IPI ainda resistiu a algumas hipóteses, mas principalmente o ISS e o ICMS, para que os estados e os municípios não perdessem um tributo, eles ganharam o IBS, só que também ao lado tem o CBS, que são tributos espelhos, que conservam competências diferentes. Então, a fiscalização é distinta, né? Mas há previsão de que pode haver convênio para que ela ocorra de forma colaborada, inclusive utilizando-se provas, né? Os elementos que forem colhidos por uma fiscalização que vai cuidar do IBS para a autoridade federal que vai cuidar do CBS. A uniformização dos entendimentos, né? Como que isso vai se dar. Também a previsão de que pode, sim, haver um convênio para que isso ocorra de forma conjunta, e é necessário. E o próprio contencioso judicial ainda não existe uma definição. O CNJ, encabeçado ali, criou um grupo de estudo, e a sugestão é que se crie um judiciário para tratar só disso. Um judiciário misto. Pegariam juízes estaduais, juízes federais, formariam um judiciário, né, para tratar uma competência judicial, para tratar somente disso. Então, esta parte, que ainda não foi objeto do projeto, ainda não foi aprovado, ele é um tema que ainda segue, né, sem que nós saibamos, sem que nós tenhamos uma legislação que nos dê um conforto e sem prejuízo das críticas que já podem ser feitas com relação a esse ponto. Mas, certamente, é um ponto muito sensível. Assunto para o próximo congresso, eu diria. Então, com relação a esses dois, quais são os próximos passos com relação a CBS e IBS, na minha opinião? Preparar-se para o cumprimento das obrigações acessórias, eu vou acelerar, que agora são 5 minutos para falar do outro tema. Medir o efeito do resultado e no caixa
fazer realmente uma projeção dos reflexos desse tributo, vocês têm tempo para fazer isso, né? E aqui a atuação da Noreg, ela já vem atuando. O professor Maurício pode falar um pouquinho, inclusive, das tentativas das emendas, né, para melhorar, né, esse cenário para vocês. Então, me parece que esse é o caminho, né? Enquanto vocês olham para dentro de casa, a Noreg, com toda a sua atuação sempre diligência, vai ali atuando institucionalmente em busca de esclarecimento, junto com, inclusive, o doutor Alessandro pode ser importante nesse ponto também, para que se reduza os impactos e tragam segurança jurídica. Agora, rapidamente, vamos mudar o chapéu e tratar um pouquinho da tributação mínima do imposto de renda pessoa física. Qual que é o ponto aqui? E eu vou avançar um pouquinho, porque acho que nos exemplos a gente vai compreender de uma forma mais clara. Esse projeto que vai ser sancionado hoje, ele traz a tributação mínima para o imposto sobre a renda para quem? Para pessoa física, que no conjunto de determinados rendimentos atingir R$600 mil para cima. Então, colhe justamente essa realidade. Vale a partir de quando? A partir de janeiro de 26. Então, todos os rendimentos que vocês apurarem no ano que vem, superando esse teto, né? Aliás, esse piso, em 27, na próxima declaração, vocês podem estar sujeitos a uma suplementação do imposto de renda. Alíquota, 600 mil a 1,2 milhão, 0 a 10, de forma linear, progressiva. Então, 900 mil, por exemplo, seria uma alíquota de 5. Acima de 1,2, 10%. Como é feito o cálculo? E aqui a gente começa a compreender. Somo todos os rendimentos, né? E aqui é um ponto importante. O que é rendimento? Os emolumentos que vocês recebem, sem nenhum abatimento. Recebi 600 mil de emolumentos no ano, já aplica a regra. Recebi 1,2, aplica a regra a partir daí a alíquota máxima. Mas não é só isso. Todos os rendimentos que não são excepcionados, também. Eventualmente de aplicações financeiras, né? Algum outro rendimento que eles possam ter, por exemplo, de aluguel, né? Então, joga-se tudo dentro do caldeirão e verifica se ultrapassa 600 mil. É isso. E a lei, ela traz, como o doutor Alessandro também adiantou, uma ressalva. Ela diz, olha, você pode excluir o que é repassado. Tá? Então, são os emolumentos puros. E, para mim, isso não resolve o problema, a gente fala um pouquinho mais na frente. E ao trazer essa previsão, também sanou uma outra dúvida que nós tínhamos. A lei, ela, para cômputo dentro desse caldeirão, ela não considera o resultado do livro caixa. Isso é importante, são os emolumentos, é a receita. Então, de nada adianta você ter emolumentos de 1,2 e com as despesas ter um resultado de 100. Não, vocês verão que vai ter sim um impacto, porque é esse o critério que a legislação adotou. O que não entra nesse caldeirão? Ganho de capital na venda de bens imóveis, por exemplo. Vende o imóvel, não tem problema, não entra no caldeirão. Então, você pode ter vendido um imóvel de 10 milhões, se os outros rendimentos ficam até 500 mil, você não tem que fazer nenhuma complementação. Herança e doação, algum tipo de rendimentos, como CRA, CRIA, LCA, rendimentos incentivados. E para a atividade rural, eles fizeram essa diferenciação. Então, para o pessoal do agro, só vai entrar no caldeirão o resultado final, o lucro da atividade. E para o agro isso significa o quê? Só 20%. Então, para o agro, qual que é a realidade? Eles podem oferir 1 milhão, se fosse pela regra dos notários registradores, entraria no caldeirão. Mas aqui não, como é o agro, são só 200 mil. Então, se eu não ultrapassa, não entra na regra da tributação mínima. Cheguei nesse número. Obtive a base de cálculo. Então, se foi 1 milhão, 10%, vocês têm ali já o resultado final do imposto de renda mínimo. A partir disso, você deduz o que foi pago e chega seguindo a diferença. Ficou difícil, mas com exemplo agora vai ficar fácil. Cenário exemplificativo. Despesas dedutíveis elevadas. Aqui nós temos o quê? Um cartório que fatura de emolumentos, já descontados os repasses, 1,5. Livro caixa, 1,3. Rendimento, 200. Pela regra do IR, 27,5 sobre 200, 55 mil, que vocês vão recolhendo ali via Carnê-Leão. Qual que é a sua carga efetiva? 3,66. O que é isso? É os 55 mil sobre 1,5 milhão. Então, você teve uma carga de 3,66. Só que pela tributação mínima, você tem que recolher pelo menos 10% dos 1,5, que é 150 mil. Então, no ano seguinte, você vai ter que antecipar, você vai ter que complementar 95 mil reais. É isso mesmo.
Você sai de 55 para 150. O que isso significa? Você está tributando os seus rendimentos a 75%. É isso. É isso que está na lei. Eu espero que a minha interpretação esteja equivocada, doutor Alessandro. Porque, senão, é grave. Outro cenário. Aqui a gente tem um cenário pior. Porque a despesa do livro caixa foi menor, 1,1. Rendimento, 400. 27,5, 110. Pela regra, o 150 continua igual. Né? Então, eu vou ter que complementar quanto? 40 mil. Então, aqui a minha carga já é o quê? De 37,5. Porque eu tive mais lucro. Okay? Eu já tinha recolhido mais, né, pelos 27,5. Despesas baixas. Aqui, as despesas dedutíveis baixas. Aqui eu tive mais ainda. Né? Então, é um cenário que vai melhorando. Então, aqui o lucro foi de 600. Eu recolhi 165 mil. Aqui, nesse caso, eu não vou ter complemento. Porque quando eu apliquei ali o 27,5, eu já tinha atingido os 150. Então, aqui a minha carga ficou de 27,5. E, para finalizar, o cenário mais gritante, meus amigos, é a serventia deficitária. Né? Pode acontecer. Né? A serventia deficitária, que tem uma receita alta, né? Mas que ainda assim, pela receita alta, ela vai ter uma tributação mínima de 150, então ela teve prejuízo. Ela vai ter que pagar 150 mil no ano seguinte, né? Pela regra da tributação mínima. Né? Então, são cenários complicados, são conclusões. Nesse caso, a tributação mínima, na minha opinião, você está subvertendo o conceito de renda aqui. Isso não é imposto sobre a renda. Isso é imposto sobre receita. Tá? Você subverte a lógica do livro caixa. Porque para o agro eles respeitaram a lógica. A lógica é o quê? Reunir rendimento. Qual que é o rendimento da atividade notarial? Não é o emolumentos. É o que sobra. Esse é o rendimento da atividade notarial. Então você não pode subverter a lógica da atividade, porque aqui você não está naquela situação do bilionário, do milionário, que foi muito essa bandeira defendida para instituir essa tributação. Recebe dividendos, tem não sei quanto de aplicação financeira, tem aluguel de 15 imóveis, junta tudo, é justo que a pessoa observe uma tributação mínima. Mesmo o pessoal do agro, vou considerar só o resultado. Se ele tem outras atividades, ele vai ter que complementar. Aqui não. Aqui vocês podem sair de uma tributação de 27 mil para uma tributação de 70. Isso é confiscatório. Para além de subverter a lógica desse ponto. Outro ponto, já vou encerrando. O ministro Flávio Dino ontem falou que uma das grandes vantagens, e eu concordo, desse sistema que vocês seguem de público-privado, é que é um incentivo ao setor privado fazer investimento. Aqui não, né? Essa nova regra, a partir de um dado momento, você para de investir. Porque se eu tenho mais despesas depois de determinado limite, eu vou continuar pagando imposto de renda. Então, só vou investir o mínimo. O mínimo. Se ultrapassar isso, eu paro. Além de ter despesa, eu vou ter que complementar o imposto de renda, que foi aquele exemplo que eu dei da serventia que tinha muito despesa. Então, esquece investimento. Né? Vou investir o mínimo. Você subverte completamente a lógica. Impacto de caixa. Né? E aqui, como vocês são um setor regulado, emolumento é fixo. Num cenário econômico, num setor econômico que aumenta a tributação, o que você faz? Aumenta o preço da sua mercadoria, do seu serviço. Vocês não podem fazer isso. Emolumento não vai subir. A tributação vai aumentar. Como vai pagar o tributo? Não vai sobrar dinheiro? Então, esse é outro aspecto mais grave ainda. Né? Então, diante disso, né, me parece que, e já encerrando, você não está diante, né, que esse aspecto eu já falei, que é justamente você não está diante de uma tributação mínima com a soma do restante. Então, senhores, agradeço vocês, cumprimento os nossos companheiros da banca. Muito obrigado, espero ter contribuído. Muitíssimo obrigado, Felipe. Um cenário bastante desafiador, né? A doutora Fernanda já pediu para nós encerrarmos aqui. Doutora Fernanda, você serviu obediente ao seu pedido, ainda que nós tenhamos conversado mais tarde. Eu só fiquei pensando em alguns temas que depois nós precisamos, talvez, a atividade como um todo repensar. Primeiro, essa colocação muito bem feita pelo doutor Felipe, de que, na realidade, você não mais tributa renda, você está tributando, na realidade, patrimônio. 2, reequilíbrio econômico-financeiro, né? Porque, no final da história, vai haver um aumento de carga tributária para o notário registrador no desempenho próprio da atividade. E nós sabemos que os emolumentos são fixados por meio de lei, taxa. Então, como é que você vai conseguir reequilibrar isso? Desafios de natureza legislativa. Grande problema, que não está sendo colocado, mas pode ser colocado
Nós temos aquelas serventias que são, as serventias foram declaradas vagas, que quem assume o desempenho da atividade, equivocadamente diz que é o Estado. Não vai pagar CBS nem IBS, porque é imune. E quem está, por exemplo, em notas vai concorrer com alguém que não paga tributo. Como é que faz? É uma concorrência, inclusive, desleal. Então, assim, há muitos desafios que nós temos no plano legislativo, no plano regulatório, que me parece que a ANOREG e a CNR vão ter que passar a enfrentar. Eu gostaria de ter vários assuntos, inclusive do tema do compliance, quando é que a gente pode induzir comportamentos, mas pelo horário, doutora Fernanda, e a pedido, evidentemente, em homenagem aos próximos, nós vamos encerrar aqui, deixando a disponibilidade de todos para que, eventualmente, possam consultar a ANOREG, a Receita Federal, o doutor Evandro, a respeito desses temas tão interessantes que vão impactar diretamente a atividade notarial de registro. De nossa parte, muito obrigado uma vez mais, doutor Rogério, pela oportunidade de nós trocarmos algumas impressões a respeito desses temas que interessam a todos da atividade. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício Zocum. Eu convido as meninas a, por favor, trazerem um presente a cada um dos nossos palestrantes e fazermos a foto oficial desse painel. Maravilha, muito obrigado, doutor Maurício, Alessandro, Evandro e Felipe. Podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, nós vamos agora assistir a um vídeo institucional da ANOREG Brasil. Em 1984, um grupo de visionários se uniu para criar a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a ANOREG Brasil. Ao longo de 4 décadas, a ANOREG Brasil se tornou a voz dos notários e registradores do Brasil, garantindo a eficácia e a segurança dos serviços prestados à população. Nossa história é cheia de desafios e conquistas. Sempre lutamos pela modernização dos serviços extrajudiciais e pela defesa dos direitos dos cidadãos. Com muito trabalho e determinação, conquistamos avanços importantes, como a informatização dos serviços e a desjudicialização de atos. Olhando para o futuro, sempre com um sorriso no rosto, mantemos nosso compromisso com a inovação e a excelência, garantindo serviços extrajudiciais cada vez melhores. ANOREG Brasil, 40 anos juntos, construindo um Brasil mais justo e moderno.